A realidade em que vivemos pode ser dura e implacável. Tragédias acontecem o tempo todo. Pessoas perdem entes queridos, são vítimas de doenças graves, sofrem abusos, passam por injustiças e enfrentam dores inimagináveis. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, com guerras, violência, corrupção e sofrimento, surge uma questão inevitável. Se existe um Deus que é amoroso e poderoso, por que Ele permite que essas coisas aconteçam? Esse é um dos dilemas mais antigos da humanidade. E hoje vamos explorar essa pergunta em profundidade. Para abordar essa questão de maneira completa, é fundamental considerar duas perspectivas: a racional e a emocional. Algumas pessoas buscam respostas lógicas, desejando compreender como a existência do mal pode ser conciliada com a ideia de um Deus benevolente. Outras, no entanto, não procuram argumentos filosóficos, mas sim conforto para suas dores. Se alguém que perdeu um ente querido ou está passando por uma tragédia ouvir apenas explicações frias e analíticas, a resposta pode soar insensível. Por outro lado, há aqueles que, diante do caos do mundo, querem entender os motivos por trás do sofrimento sem que a resposta esteja carregada de sentimentalismo. Assim, devemos equilibrar razão e emoção para que essa reflexão seja completa. Vamos começar analisando essa questão sob uma ótica racional. Suponha por um momento que Deus não exista. Se a vida não for resultado de uma criação divina, mas sim um processo aleatório e evolutivo, então tudo o que vemos, o bem e o mal, não teria um propósito moral. O universo seria um sistema regido por leis naturais, onde a sobrevivência do mais apto prevalece. No mundo animal, por exemplo, não há certo ou errado. Um predador não é cruel por matar sua presa. Ele apenas segue seu instinto para garantir a sobrevivência. Se fôssemos apenas um acidente cósmico, nossos conceitos de justiça e moralidade não passariam de construções sociais sem base objetiva. Agora, se afirmamos que existem coisas moralmente erradas, como assassinatos, abusos e corrupção, estamos admitindo, ainda que indiretamente, que há um padrão moral universal. E aqui surge uma questão importante. De onde vem esse padrão? Como sabemos que determinadas ações são más, enquanto outras são boas? Se não houvesse um criador que estabelecesse um código moral, tudo seria subjetivo. O que uma pessoa considera certo, outra poderia considerar errado, e não haveria fundamento objetivo para julgar qualquer atitude. Portanto, o simples fato de reconhecermos a existência do mal sugere que também existe um bem supremo, um referencial absoluto de moralidade. Isso nos leva a uma reflexão crucial. Se existe um padrão moral absoluto, ele deve ter uma origem. E se há uma origem, ela precisa vir de algo ou alguém que transcenda as limitações humanas. Esse é um dos argumentos filosóficos para a existência de Deus. Afinal, se não houvesse uma base objetiva para o bem e o mal, qualquer conceito de justiça seria meramente subjetivo e relativo. Diante disso, podemos começar a responder à questão central: por que um Deus amoroso permitiria que o mal existisse? A resposta passa pelo conceito de liberdade. Se Deus tivesse criado um mundo onde as pessoas fossem incapazes de escolher entre o certo e o errado, então não haveria de fato liberdade. Todos seriam como robôs, programados para agir de determinada maneira. Mas um relacionamento genuíno e verdadeiro exige livre-arbítrio. O amor só pode existir onde há escolha. Portanto, Deus concedeu aos seres humanos a capacidade de tomar decisões por conta própria. No entanto, essa liberdade também implica a possibilidade de escolher caminhos errados. Muitos dos sofrimentos que vemos no mundo são consequências diretas das escolhas humanas. Guerras, injustiças, crimes e desigualdades não surgem do nada, mas são resultado das ações de pessoas que, em algum momento, decidiram trilhar um caminho de maldade, egoísmo e destruição. No entanto,
Essa explicação não responde a todas as questões. Afinal, há tragédias que não podem ser simplesmente atribuídas às decisões humanas. Desastres naturais, doenças graves e acidentes fatais são exemplos de sofrimento que parecem estar fora do controle das pessoas. Então, por que Deus não impede esse tipo de dor? A resposta para essa questão envolve uma compreensão mais ampla do propósito da existência humana. Se a vida fosse apenas um breve instante na Terra, sem qualquer continuidade, a dor e o sofrimento seriam absurdos, sem justificativa. No entanto, se houver um propósito maior, uma realidade além desta vida, então o sofrimento pode ganhar um novo significado. De acordo com a visão cristã, Deus não é indiferente à dor humana. Pelo contrário, Ele mesmo experimentou o sofrimento ao enviar Jesus ao mundo. Cristo enfrentou perseguições, foi humilhado, traído e, por fim, crucificado. Ele não ficou distante do sofrimento humano. Ele se colocou no centro dele. Isso sugere que, mesmo em meio à dor, pode haver um propósito maior, algo que muitas vezes não conseguimos compreender no momento. Agora que estabelecemos algumas bases lógicas para essa discussão, vamos mudar a abordagem e falar para aqueles que estão emocionalmente feridos. Se você está passando por um momento difícil, saiba que suas dores não são ignoradas. O sofrimento pode ser avassalador, mas isso não significa que Deus o abandonou. Em muitos momentos, a dor pode nos fazer crescer, fortalecer nossa fé e nos tornar pessoas melhores. Se Deus simplesmente programasse as pessoas para sempre fazerem o bem, isso significaria que não haveria um verdadeiro livre-arbítrio. Elas seriam meros robôs, incapazes de escolher entre o certo e o errado. Mas Deus queria que os seres humanos tivessem a liberdade de amá-lo ou rejeitá-lo, de fazer o bem ou praticar o mal. O problema é que com essa liberdade veio também a possibilidade da humanidade escolher caminhos errados, se afastando de Deus e causando sofrimento. A Bíblia ensina que o mal e o sofrimento entraram no mundo por meio da desobediência humana. Quando os primeiros seres humanos escolheram desobedecer a Deus, introduziram o pecado na criação, trazendo consigo todas as suas consequências: dor, morte e injustiça. O mundo que Deus criou originalmente era perfeito, mas agora vivemos em um mundo quebrado, onde coisas ruins acontecem. No entanto, algumas pessoas argumentam que Deus, sendo onipotente, poderia intervir e impedir que todo sofrimento ocorresse. E a verdade é que Deus realmente poderia fazer isso. Mas se Ele impedisse cada erro, cada ação errada ou cada consequência negativa, isso significaria que o livre-arbítrio não existiria de verdade. Não haveria responsabilidade pessoal, e as pessoas jamais experimentariam o verdadeiro significado das escolhas que fazem. Além disso, há outro ponto importante. Algumas das maiores lições e crescimentos na vida surgem exatamente nos momentos de sofrimento. Pense nas pessoas que enfrentaram grandes dificuldades e se tornaram mais fortes, mais sábias e mais compassivas como resultado. O sofrimento, embora doloroso, muitas vezes é o que molda o caráter e ensina lições valiosas. Se Deus eliminasse todo o sofrimento do mundo, também removeria muitas oportunidades de crescimento. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. Deus não está distante do sofrimento humano. Pelo contrário, Ele se aproximou da dor do mundo de uma maneira que nenhum outro ser poderia fazer. Ele enviou Jesus Cristo para viver entre nós, experimentar nossas dores e, finalmente, sofrer na cruz pelos pecados da humanidade. Jesus sabia o que era passar fome, ser rejeitado, sofrer injustamente e enfrentar a morte. Ele experimentou o pior do sofrimento humano e, por meio dele, Deus mostrou que não está alheio às nossas dores. Ele não apenas permitiu o sofrimento, Ele próprio entrou nele.
E ao ressuscitar, Jesus venceu a morte e ofereceu esperança de um futuro onde todo sofrimento será finalmente eliminado. Essa promessa de redenção futura é essencial para entender por que Deus permite o sofrimento agora. A Bíblia diz que um dia Ele restaurará todas as coisas e enxugará toda lágrima. Mas enquanto esse dia não chega, Deus nos dá a oportunidade de escolher confiar nele mesmo em meio às dificuldades. Agora, podemos voltar à pergunta inicial: por que Deus permite que coisas ruins aconteçam? A resposta não é simples, mas envolve 3 pontos principais. Primeiro, porque Ele nos deu livre-arbítrio e, com isso, a possibilidade de fazermos escolhas erradas. Segundo, porque o sofrimento pode ser um instrumento de aprendizado e crescimento. E terceiro, porque Deus já providenciou uma solução definitiva para o problema do sofrimento, que será revelada no tempo certo. Se olharmos para a história da humanidade, veremos que mesmo em meio a tempos sombrios, sempre houve pessoas que escolheram fazer o bem. E isso nos leva a uma reflexão. Em vez de perguntarmos por que Deus permite o mal, talvez devêssemos perguntar: o que podemos fazer para trazer mais bondade ao mundo? Agora, antes de prosseguirmos para a próxima parte, pare um momento para refletir sobre essas questões. Como você encara o sofrimento em sua vida? Você acredita que ele pode ter um propósito maior? Diante dessa reflexão, surge outra pergunta. Se Deus permite o sofrimento por causa do livre-arbítrio e para que possamos crescer, como devemos lidar com ele? A resposta está na forma como escolhemos reagir às dificuldades. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de pessoas que passaram por sofrimentos intensos, mas que confiaram em Deus e encontraram propósito mesmo nas situações mais difíceis. Pense em José, no Antigo Testamento. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Durante anos, sofreu sem entender o motivo, mas ao final de sua jornada, ele pôde ver que Deus havia usado todo aquele sofrimento para um propósito maior: salvar muitas vidas. José disse aos seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, versículo 20. Isso nos ensina que mesmo quando não entendemos o motivo do sofrimento, Deus pode usá-lo para um bem maior. Ele vê além do que conseguimos enxergar e trabalha nos bastidores de nossa história. Outro grande exemplo é Jó. Ele perdeu tudo o que tinha: seus bens, sua saúde e até mesmo sua família. Mas em meio à dor, ele não abandonou sua fé. Jó questionou, chorou e sofreu, mas permaneceu confiando em Deus. No final, Deus restaurou sua vida e lhe deu ainda mais do que antes. Isso não significa que o sofrimento dele foi insignificante, mas que Deus não o abandonou, mesmo nos momentos mais difíceis. E claro, não podemos esquecer do maior exemplo de todos, Jesus. Ele, sendo o próprio Filho de Deus, sofreu traição, humilhação e uma morte cruel na cruz. Mas ele suportou tudo isso porque sabia que seu sofrimento tinha um propósito: a redenção da humanidade. Isso nos ensina que mesmo quando estamos no meio da dor, podemos confiar que Deus tem um propósito. Às vezes, não conseguimos enxergá-lo imediatamente, mas isso não significa que ele não exista. Diante disso, como devemos agir quando enfrentamos dificuldades? Confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos confiar que Deus está no controle e que Ele tem um plano maior. Buscar crescimento. O sofrimento pode nos ensinar lições valiosas. Podemos perguntar: o que posso aprender com isso? Ou como isso pode me tornar uma pessoa melhor? Ajudar outras pessoas. Muitas vezes, nossas próprias experiências de dor nos capacitam a ajudar aqueles que estão passando por situações semelhantes. O consolo que recebemos pode ser compartilhado com outros. Manter a esperança. A Bíblia nos promete que o sofrimento não durará para sempre. Em Apocalipse 21, versículo 4, lemos:
Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a grande promessa de Deus. Um dia, todo sofrimento será eliminado e viveremos em um mundo restaurado. Até lá, podemos enfrentar as dificuldades com fé, sabendo que Deus está conosco em cada passo do caminho. Agora, eu te pergunto, como você tem lidado com os desafios da sua vida? Você consegue enxergar algum propósito por trás deles? À medida que refletimos sobre o sofrimento e a forma como ele pode ser transformado em algo significativo, devemos nos lembrar de que não estamos sozinhos. Deus não nos pede para enfrentarmos os desafios da vida com nossas próprias forças, mas Ele nos oferece sua presença, seu consolo e, acima de tudo, sua ajuda. Ele nunca nos abandona, mesmo quando parece que estamos sozinhos. Em 2 Coríntios 1, versículo 3 ao 4, a palavra de Deus nos lembra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Esses versículos nos ensinam que, ao passarmos por momentos de sofrimento, Deus nos consola para que possamos ser uma fonte de consolo para os outros. O sofrimento não é apenas uma oportunidade de crescimento pessoal, mas também uma chance de estender a mão aos que estão ao nosso redor. Quando ajudamos os outros a superar suas dificuldades, nossa própria dor é suavizada e podemos ver a beleza de como Deus transforma a tragédia em algo redentor. Mas como devemos nos aproximar de Deus nesses momentos de dor? Como podemos encontrar força e consolo em sua presença? Fazendo oração sincera. Quando estamos passando por dificuldades, a oração se torna um canal direto de comunicação com Deus. Ele já sabe o que estamos vivendo, mas Ele quer ouvir de nós. Não importa o quão profunda ou intensa seja a nossa dor, Deus nos convida a abrir nosso coração para Ele. Jesus, em sua agonia no Getsêmani, orou com sinceridade e humildade. Ele mostrou que a oração é um reflexo de nossa confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Meditar nas promessas de Deus. A Bíblia está cheia de promessas de que Deus nos sustentará, nos fortalecerá e nunca nos deixará. Salmos 34, versículo 18 nos lembra: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Meditar nessas promessas pode trazer conforto, pois nos lembra de que, mesmo nas piores tempestades, Deus está ao nosso lado. Buscar apoio na comunidade cristã. Nunca devemos enfrentar os desafios da vida sozinhos. A igreja, como corpo de Cristo, está aqui para nos apoiar. Quando passamos por tribulações, é fundamental ter pessoas que possam orar conosco, nos aconselhar e nos ajudar. A Bíblia nos ensina em Gálatas 6, versículo 2: Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Não hesite em procurar apoio na sua comunidade de fé. Viver com a esperança da eternidade. Embora a dor e o sofrimento sejam parte da nossa jornada neste mundo, há uma promessa gloriosa de que um dia todas as lágrimas serão enxugadas e não haverá mais dor, morte ou sofrimento. Esse conhecimento nos dá força para perseverar, pois sabemos que o sofrimento temporário não se compara à glória eterna que nos aguarda. Romanos 8, versículo 18. Olhar para o exemplo de Jesus. Jesus não apenas nos salvou através de seu sofrimento, mas Ele também nos mostrou como responder ao sofrimento com confiança em Deus. Quando Ele foi crucificado, em um momento de angústia, Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, versículo 46. Esse ato de confiança absoluta nos ensina a entregar nossas próprias dores nas mãos de Deus, sabendo que Ele pode usar nossas dificuldades para um propósito maior. Por fim,
Ao refletirmos sobre o sofrimento e o que ele pode significar em nossa vida, devemos nos lembrar de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele pode transformar até mesmo as situações mais dolorosas em oportunidades para crescer e para espalhar seu amor ao mundo. O sofrimento pode ser o solo onde Deus cultiva em nós a paciência, a compaixão e a fé. Portanto, ao enfrentarmos a dor, que possamos, como José e Jó, olhar além da nossa própria situação e confiar que Deus tem um propósito maior. Ao final, Ele é o nosso consolo, nossa força e nossa esperança, e através dele encontramos a capacidade de nos levantar novamente, mais fortes e mais preparados para enfrentar os próximos desafios que a vida possa nos trazer. Agora gostaria de saber: como você tem visto Deus agir em sua vida nas adversidades? Você tem sentido o consolo dele em momentos difíceis?